Olá, muito boa noite. Hoje é uma terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. E eu tenho a alegria e o prazer de poder ter, neste tempo, uma situação que nos permite compartilhar um trecho da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia hoje em Isaías 43. Por motivos econômicos, eu não farei a leitura dos versos de 1 a 13, mas esse é o trecho que nós vamos expor. Mas acompanhe, porque ao longo da exposição citaremos alguns dos versículos. Nesse trecho, o Senhor promete a Israel uma restauração por causa do nome dele e por causa do amor do Senhor. Para melhor compreender esse trecho, nós vamos dividir em duas partes, de 1 a 9 e de 10 a 13. Essa primeira parte, de 1 a 9, nós temos nesses grandiosos versículos, Deus assegurando a Israel que o manterá e o sustentará em todo o caminho pelo qual esse povo teria que percorrer. Olhem para o versículo de número 1, ele diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O que nós temos aqui? Primeiro, na frase assim diz o Senhor, nós temos a identificação do autor da profecia, que é Deus. E isso garante o seu cumprimento. Dois verbos são usados aqui. O primeiro verbo hebraico, traduzido por criou, que o texto diz o Senhor criou, significa dar feito novo. E é uma habilidade divina. É a mesma palavra usada em Gênesis 1:1. Deus criou os céus e a terra, ou seja, ele fez novo. Né? O segundo verbo, formou, significa dar forma, como faz o oleiro, por exemplo, com o vaso. E é usado em Gênesis 2:7, para se referir à modelagem do corpo humano na criação de Deus. E aí o emprego desses dois verbos, criou e formou, em hebraico, aqui sugere que a criação do povo de Israel, ou de Israel como povo, criação essa feita por Deus, foi um ato tão decisivo quanto a criação dos seres humanos, no princípio. Ou seja, Deus quis, teve vontade, teve desejo, a iniciativa de criar, de formar o ser humano. Assim como ele teve a vontade, a iniciativa, o desejo de criar, formar um povo para si e formou o povo de Israel. Aí você talvez possa dizer assim, mas qual é a importância que isso tem, pastor? Bom, a importância é de que a mesma situação acontece com a igreja no Novo Testamento. No Novo Testamento, ele descreve os cristãos como uma nova criatura em Cristo, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Olhem o verso de número 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nós temos duas situações aqui. A primeira, quando o texto diz, quando passares pelas águas, é uma alusão à travessia. Primeiro do Mar Vermelho, Êxodo 14, 21 e 22, e também do Rio Jordão, Josué 3, versos 14 a 17. Depois, quando diz passares pelo fogo, é uma metáfora para a proteção contra o perigo. Mas o que eu quero destacar aqui é a expressão quando. Porque isso não é uma situação condicional, olha, um talvez, quem sabe, olha, se de repente vier a acontecer. Não, é uma afirmação. O texto diz que quando passares, ou seja, uma hora vocês vão enfrentar essa situação. Metaforicamente ou não, enfrentaremos isso. O que é importante saber é que Deus está conosco nesse tempo todo para nos proteger. Olha o versículo de número 3. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Quando o texto diz o Senhor teu Deus, na verdade a expressão idiomática aqui é o Deus de toda a criação. E ele se declara Deus do povo de Israel. A palavra Salvador, em hebraico, provém do verbo salvar, no original. Palavra esta da qual deriva o nome Jesus, lá em
Mateus capítulo 1, versículo 21. Quando o anjo vem falar com Maria e diz, você terá um filho e você colocará o nome dele de Jesus. Ele será o Salvador do povo. A base dessas promessas de companheirismo, eu sou o Senhor teu Deus, e libertação, não temas, por meio de sofrimento e provação, não foi nenhuma superioridade ou mérito da parte dos judeus, mas o favor e a graça de Deus não merecidos, mas oferecidos ao povo. Um compromisso de pai para com o povo da aliança. Olha o versículo de número 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Aqui, Israel é considerado precioso por causa da suprema bondade de Deus. Os versos 5 e 6, quando o texto diz não temas, significa que o povo de Israel deve respeitar a Deus, admirá-lo, reverenciá-lo, mas estar certo de que na presença de Deus, o povo não deveria temer mais nada ou mais ninguém, porque o Senhor estava com o povo e o Senhor diz, não temas, eu estou contigo, eu sou contigo. Os versos 7 e 8, Deus fala do cego e do surdo como testemunha. A nação de Israel, infelizmente, não cumpriu esta promessa de restauração, de acordo com Isaías 42, 18 a 20. Mas nem por isso o Senhor deixou de tratar com o povo. Vamos para a segunda parte desse texto, os versículos 10 a 13. Essa segunda passagem afirma, assegura, que Israel, que não tinha desempenhado lá no versos 7 e 8, a sua função de testemunha, aqui sim desempenhará a sua função de testemunha de Deus por aquilo que ele, Deus, é e realiza. Israel restaurado, curado da sua cegueira, lá nos versos 7 e 8, que é uma linguagem coloquial, seria qualificada como testemunha da verdade, também da fidelidade do Deus vivo. E aí haveria um contraste com os pagãos, que eram devotados, mas devotados à idolatria, que não podiam testemunhar de coisa igual em seus próprios deuses. Era a responsabilidade e da responsabilidade de Israel proclamar como o único Deus existente e como o único Salvador de pecadores. Olhem os versículos 9 e 10. O 9 nos diz assim: todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Vejam, o pronome vós, aqui nesses dois textos, está em forte contraste com o eu, do início do verso de número 11. Testemunhas. Aí, o povo de Israel já houvera testemunhado grandes obras de Deus em sua vida, na sua relação com Deus. Olhando para Êxodo 14, as pragas, Êxodo 4, depois até o 14, as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, os milagres de Deus em sustentar e suprir as necessidades do povo durante a caminhada no deserto, a conquista da terra prometida, são maravilhas de Deus e o povo podia testemunhar isso. Coisas, vitórias, conquistas, que nenhum outro povo podia falar da relação com os seus deuses, porque, como o Senhor mesmo diz aqui, antes que houvesse, quer dizer, antes de mim não houve Deus nenhum, depois de mim não haverá. Fora de Deus não há essa realidade de presença, de atuação.
Olhem para o versículo de número 11, 12 e 13. O 11 diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Interessante, importante e muito significativa essa expressão de Deus. Fora de mim, de Deus, não há salvação. Por que isso é tão importante e significativo? Porque nós temos denominações, igrejas, segmentos religiosos se autoproclamando como único meio de salvação. Fora daquela igreja, fora daquela denominação, fora daquela doutrina não há salvação. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: fora de Deus não há salvação. Olha o versículo de número 11. Por que isso? Porque o Senhor anunciou salvação. Ele diz: eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esses versículos, queridos, celebram de maneira magnífica a supremacia e a soberania de Deus. Deus estranho não houve. A mensagem aqui é de que só o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, opera no meio do seu povo e opera salvação. E opera salvação porque Ele é Salvador, e fora dele não há salvação. No verso de número 12, nós podemos destacar que jamais alguma atividade pagã foi associada a Deus na libertação de Israel da tirania dos estrangeiros ou dos perigos nacionais, porque o Senhor trabalha em todo o tempo, salvando, protegendo, orientando e disciplinando seu povo. O versículo final do Cântico de Louvor, ninguém há nas minhas mãos, é uma citação de Deuteronômio 32, 39. Então, queridos, o que nós temos aqui em Isaías 43, de 1 a 13? Primeiro, nós temos um Deus que decide criar o seu povo, como decidiu criar todas as coisas, inclusive decidiu criar o homem. Ele criou e ele formou. No Velho Testamento, o povo de Israel; no Novo Testamento, a igreja em Cristo como nova criatura. E segundo, nós temos esse Deus que se relaciona com o povo, dizendo para que esse povo não temesse a ninguém, porque ele, Senhor, estaria com o povo, supriria as suas necessidades. Terceiro, nós temos um Deus que chama o povo para ser testemunha e diz que fora dele, Deus, não há salvação. Lembre-se disso. Fora do Senhor não há salvação. Que este Deus, que prometeu estar com o seu povo todos os dias, o dia todo, e que promete libertar e salvar, esteja no seu coração e você nas mãos do Senhor. Boa noite, fique na paz do Senhor. Um beijo, gente. Tchau!